Ao olhar para o céu noturno, Raul notou que as estrelas Ramal, alfa de Áries, com essa declinação e ascensão reta, e Mirac, beta de Andrômeda, com essa declinação e ascensão reta, estavam se pondo exatamente no mesmo instante. Item A. Determine a diferença entre os azimutes de Mirac e Ramal no momento dessa observação. Item B. Determine o ângulo horário de cada uma dessas estrelas. Item C. Determine a latitude de Raul. Para resolver essa questão, a gente pode começar representando o observador numa latitude qualquer, e representar as duas trajetórias das duas estrelas, dada as suas declinações. O enunciado fala que as duas estrelas estão se pondo no mesmo momento, então ambas vão estar ao mesmo tempo no grande círculo do horizonte. O item A pede para determinar a variação dos azimutes de Mirac e Ramal, as duas estrelas. Se você olhar de cima e reparar bem, o azimute, na verdade, é o ângulo medido sobre o horizonte. Então, como as duas estrelas estão no horizonte, o azimute, a variação de azimute entre elas, é simplesmente o arco que liga as duas, ou seja, a distância angular entre elas. E para determinar a distância angular entre as duas estrelas, ou seja, a variação de azimute, é só usar o método que a gente já usou na questão 5, só que para estrelas ao invés de pontos na Terra. Se você quiser entender de onde essa conta vem, clica no card aqui da questão. E depois de fazer algumas manipulações, a gente chega que o delta azimute é igual a 17 graus, 23 minutos e 42,5 segundos. Agora o item B pede para determinar o ângulo horário de cada uma dessas estrelas. E para determinar o ângulo horário, o triângulo mais recomendado é o Triângulo da Paz, nesse caso. Desenhando o Triângulo da Paz e colocando as informações que a gente tem, a gente percebe que não dá para achar o ângulo horário só com isso, porque a gente não tem informação suficiente, a gente só tem dois lados do triângulo. Então, através de uma lei dos cossenos, a gente consegue relacionar o ângulo horário desse astro com a sua latitude, e nada mais. Porém, lembra que a gente pode fazer a mesma coisa para o outro astro. Então a gente vai ter o ângulo horário em função da latitude, o ângulo horário do outro astro em função da mesma latitude, e vai faltar uma informação para resolver esse sistema de 3 equações com 3 variáveis. E podemos tirar essa informação extra de uma informação do enunciado que a gente não usou ainda, a ascensão reta das duas estrelas. Porque a variação da ascensão reta de duas estrelas é a mesma coisa que a variação do ângulo horário entre elas, porque tanto o ângulo horário quanto a ascensão reta são ângulos medidos no equador. Então, usando a lei dos cossenos para uma estrela, a gente tem que o cosseno da distância zenital, os 90 graus, é igual à multiplicação do cosseno dos outros dois lados, mais a multiplicação do seno dos outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto, o ângulo horário. Desenvolvendo as contas, a gente chega numa fórmula bem conhecida na astronomia de posição, que é a fórmula para o ângulo horário de um astro no seu ocaso. Através dessa fórmula, a gente pode isolar a tangente de φ, que vai ficar igual ao cosseno do ângulo horário dividido por menos tangente da declinação. E como a latitude, φ, é a mesma para as duas estrelas, e ela está isolada na fórmula, a gente pode igualar essa razão do cosseno do ângulo horário sobre a tangente da declinação para as duas estrelas. Desenvolvendo as contas e lembrando que o ângulo horário de uma estrela é igual ao ângulo horário de outra estrela menos a ascensão reta entre as duas, porque tanto o ângulo horário quanto a ascensão reta são medidos no mesmo círculo, o equador, a gente pode trocar o ângulo horário de Ramal por ângulo horário de Mirac menos a variação de ascensão reta. Nessa nova fórmula, a única variável que a gente não sabe é o ângulo horário de Mirac. Podemos expandir o cosseno da diferença, fazer mais algumas manipulações, substituir os valores e encontrar que o ângulo horário de Mirac é 8 horas, 17 minutos e 33,2 segundos. E como a gente sabe que o ângulo horário de Ramal é igual ao ângulo horário de Mirac menos o delta ascensão reta, a gente pode fazer uma substituição e encontrar o ângulo horário de Ramal também como 7 horas, 20 minutos e 5,8 segundos. Terminado o item B, para o item C a gente só precisa usar a mesma fórmula para determinar a latitude de Raul, a fórmula para o ângulo horário, que ficou tangente de φ igual a menos cosseno do ângulo horário de um astro, dividido pela tangente da declinação desse mesmo astro. Usando as informações de Ramal, a gente encontra que a latitude de Raul é 38,11 graus. Essa questão mostra que nem todas as questões de astronomia de posição pode ser resolvida simplesmente desenhando um triângulo esférico e aplicando uma lei. Às vezes a gente tem que encontrar uma relação e usar outras informações do enunciado para encontrar outras relações e através dessas relações encontrar a resposta que a gente quer. E apesar da questão ter bastante desenvolvimento algébrico,
com calma o resultado sai. Até mais!